Boa noite. Inicialmente agradeço pelo convite e poder estar aqui com vocês. A ideia é mais do que uma palestra, de fato, é a sugestão da gente poder bater um papo, trocar ideias, porque as questões que eu vou apresentar aqui são questões que eu estou estudando, são questões que eu procuro vivenciar, não só no estudo, mas nas questões práticas, e aspectos também que estão relacionados ao meu trabalho, seja no campo da docência, seja no campo de organizações, que eu também trabalho como consultor, seja no campo com as pessoas. Então, já fui apresentado e eu acho que mais do que fazer a apresentação do que a gente faz, é falar um pouco especificamente da nossa experiência em termos de compartilhar aquilo que a gente acredita. Então, o que eu vou trazer aqui hoje para vocês é uma questão que, para mim, ela é muito forte, que é o desenvolvimento de pessoas, não especificamente numa questão e num aspecto só técnico, mas procurando considerar o ser humano como um ser integral. Então, a ideia é juntar um pouco das questões da minha experiência no âmbito profissional com alguns outros estudos que eu faço também em termos de autoconhecimento, desenvolvimento, e dessa questão surgiu esse tema das 7 competências. Então, antes da gente começar especificamente falando sobre o tema, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, para a gente conversar um pouco, que é o seguinte: quando vocês viram esse tema, ou quando vocês começaram a vir para cá hoje, que expectativas que vocês tinham? Que expectativa que vocês têm? O que esse tema chamou vocês? Ou por que será o que será que vocês estão esperando ouvir hoje? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês isso, um pouco das expectativas de vocês em relação a esse tema, 7 competências do futuro. Prazer. Prazer. O título das 7 competências do futuro, para nós que frequentamos ambientes esotéricos, 7 já chama a atenção da gente. Tem um nível de plenitude e tal. E competência, hoje em dia, no moderno ocidente, se fala muito dessa questão da competência. E futuro, eu, pelo menos particularmente, penso muito no futuro no sentido assim, do que nos aguarda. Hoje eu tenho um olhar assim, mais espiritualista com relação ao futuro. Eu não vejo o futuro apenas como uma pessoa que está tendo algum interesse financeiro ou profissional, mas sim em questões humanas, gerais. Então, o que nos aguarda? Então, esse tipo de 7 competências do futuro me atiçou a curiosidade no sentido assim, de saber se há algo mais para agregar ao tanto que nós temos aprendido na sociedade filosófica. Excelente. Muito bom. Mais alguém que tem alguma expectativa, que veio com alguma ideia? Boa noite. Boa noite. Muito bom. Mais alguma expectativa específica? Boa noite. Boa noite. Quando eu vi o tema, eu deduzi que seria assim, uma forma de instrução, treinamento, coaching. E imaginei assim, a gente está num momento difícil de sobrevivência, o mundo está de ponta cabeça, várias questões da moralidade, da ética, confusas, bagunçadas. De repente eu imaginei que seriam 7, não competências, mas 7 chaves aí para lidar com esse mundo extremamente prático que a gente vive. Então, mais ou menos essa é a expectativa. Bacana. Muito bom.
Muito bom. Durante a nossa, eu não vou nem chamar de palestra, vou chamar de uma conversa. Claro que a gente tem um tempo aqui que a gente precisa administrar, mas a ideia é que a gente tenha esse bate-papo, para a gente poder trocar. Porque a minha ideia não é ensinar nada para ninguém, é aqui compartilhar as visões que eu tenho estudado e que eu acredito. E, por que não, ouvir de vocês, se for diferente também, a gente poder bater um papo nisso, tá bom? Então a gente pensou numa questão da gente ter mais ou menos aí 1 hora de apresentação e depois a gente vai ter um tempo ainda para perguntas, para dúvidas. Tudo bem? Muito bom. Então, a primeira questão que a gente vai falar, né, futuro, né? O que é o futuro, né? Agora já é o futuro. E mais um segundo já é o futuro, né? E o que eu acabei de falar já ficou no passado. Então essa questão de tempo, presente, né, passado e futuro, isso pode dar margem para uma série de questões, né? Mas esse é um autor que faleceu há pouco tempo, né, na área de administração ele é muito conhecido, chamado Peter Drucker, e essa frase, para mim, chama muita atenção, não só quando eu comecei a pensar nesse tema, mas principalmente para esse tema, né? Que ele fala que a melhor forma da gente prever o futuro é a gente criar o futuro. E na minha visão, a gente começa a criar o futuro com as ações que a gente tem a partir desse momento presente, né? Então, as nossas ações de agora, provavelmente, elas vão ser o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então, o convite que eu faço, mais do que a gente pensar em prever, é a gente analisar o que está acontecendo e como que a gente, de fato, pode criar esse futuro, né? E aí acho que foi muito interessante as expectativas, seja o futuro no nível individual, né, no nível de grupo, de sociedade, no nível de país e, por que não, no nível de planeta, né? O quanto que individualmente a gente tem poder para impactar, né, não só no círculo que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente se relaciona, mas isso às vezes é uma coisa que vai muito além, né? Então a ideia e o convite é esse. Bom, um pouco da nossa agenda vai entrar basicamente nesses 4 temas. Um pouco de história, a gente vai falar um pouco de estudos e tendências, depois a gente vai entrar na questão de competências e por fim a gente vai finalizar a nossa palestra falando sobre as 7 competências do futuro. Então assim, para a gente começar com história, eu vou trazer um pouco a ideia do samurai para vocês, né? Primeiro porque eu tenho uma identificação muito grande com artes marciais, eu pratico Aikido e para mim a figura do samurai dentro do aspecto do Aikido é muito forte. A imagem da pessoa que não só é um guerreiro, né, mas que tem diversas outras qualidades, para mim é um arquétipo que trabalha muito nessa questão do desenvolvimento das competências, principalmente o treinamento que eles tinham, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Alguém sabe um pouco da história, de onde que veio a palavra samurai? Na verdade, ela é uma derivação do verbo sabural, né? E a ideia de samurai significa servir. É aquele que serve, é aquele que segue o Senhor para servi-lo, né? Então eu acredito que essa ideia do samurai, ela pode ser vivenciada em várias questões, né? Seja na nossa família, seja nas nossas relações, seja no nosso trabalho, né? Como que a gente pode, nesse momento, nessa questão, o aspecto de pensar nesse ponto de servir, né? E um servir na questão de desenvolver, de transformar, de ajudar. Então, uma primeira questão que eu quero trazer para vocês é um pouco de quem é essa figura, né? Inclusive eu trouxe aqui essas imagens relacionadas a esse filme, não sei se vocês já ouviram falar ou se conhecem, Os 7 Samurais, do Akira Kurosawa, né? É um clássico aí, e ele retrata muitas questões, inclusive do código de ética, de questões morais, né? Da figura, principalmente a época que eles viveram, né? E por que eu trouxe toda essa ideia dos samurais? Porque assim, quando a gente fala dos samurais, tem uma questão muito específica no Japão. A gente pode ter algumas variações de datas, mas basicamente, enquanto guerreiros, os samurais viveram mais ou menos no período do ano 1000 a 1868. Né? Tem algumas linhas de alguns pesquisadores que falam que a palavra samurai já tinha surgido antes, lá pelo ano 760 e pouco, mas não ainda com a ideia de aspecto militar, mas na ideia de ser uma pessoa que está a serviço de um senhor. Mas durante esses quase 1000 anos, aí 800, 900 anos, o samurai foi uma figura muito importante no Japão, né? E teve uma característica muito forte.
Então, assim, queria que a gente fizesse um pouco de um exercício de voltar no tempo. A gente estava fazendo uma viagem para o passado, pegando essa ideia desse samurai. Imaginando que no ano de 1868, todos nós agora estamos no Japão. Então, assim, eu queria que, nesse momento, a gente fizesse, né, quase de fato, uma viagem. Né? Como será que era 1868? Né? Como será que era estar no Japão? Como será que era aquela sociedade? Como será que era viver naquele momento, naquele contexto histórico? Esse 1868 já é da era cristã, depois de Cristo. Isso. Por que 1868? Por que eu trouxe essa data? Porque é a data mais ou menos que os samurais, enquanto classe guerreira, deixam de existir. Porque depois dessa data começou a ter muitas mudanças no Japão. E praticamente a classe samurai, no papel que ela tinha, com o shogunato, etc., deixa de existir. Então, exatamente, começa a ter exatamente os conflitos. Aquele filme que a gente assiste aí de Hollywood, O Último Samurai, ele retrata algumas questões de uma forma bastante interessante. Então por isso que eu trouxe mais ou menos essa data. Porque ainda tem um pouco do samurai, mas já está quase que na parte final dos samurais. Começou a chegar o revólver, né? Aí acabou eles. Exatamente. Né? Por quê? O que acontece? Perfeito. E é uma diferença, se a gente parar para pensar em questões de mudança de paradigma, em questões de um salto gigantesco. Porque até aquele momento, a pessoa que era treinada no combate corpo a corpo, né, que chama taijutsu, na questão do arco e flecha, na questão da própria espada, quem tinha o treinamento para aquilo era uma coisa. Quando você vem com uma arma de fogo, né, muda muita coisa. Mas César, quem acabou com a tradição samurai e toda a tradição japonesa se chama Igreja Católica. E a invasão do Ocidente no Japão e na China. É perfeito, porque o Japão, principalmente o Japão, ele ficou muito tempo fechado, né? Ele conseguiu ficar um dos países que mais ficou fechado do mundo, né? E quando teve abertura, tiveram uma série de questões que se misturaram com a cultura, né? Que já tinham tido até em outros lugares, né? Então, de fato, quando teve essa abertura, muitas das tradições deles acabaram mudando, né? E agora a gente está nesse momento de 1868 no Japão, e agora a gente faz uma viagem para 2015. Então, imediatamente, né, imagina, aquele samurai em 1868, naquele contexto quase que acabando, e de repente 2015, no Japão de 2015. A pergunta que eu faço para vocês, para a gente fazer uma reflexão, é o seguinte: a gente se posicionando, né, no 1868 a 2015, quais serão as principais mudanças que esse samurai notaria? O que será que ele identificou? O que será que mudou? Como é que será que, se ele tivesse sido congelado em 1868, e se a gente acordasse agora, em 2015, o que será que ele falaria? Um samurai do consumismo em cada esquina. Eu já como samurai, eu diria, aqui eu tô servindo. Bacana essa pergunta, hein? Que pela origem da palavra, porque eu também sou muito ligado ao sistema samurai. Eu lembro de ver quem eu vou servir. O que eu vou fazer com todo o conhecimento que eu herdei, que eu pratico, para quê? Perfeito. Para quem que eu estou servindo? Onde que eu estou? Né? Quem são essas pessoas? Né? Perfeito. E aí que é o grande ponto, porque aí que é o grande ponto, porque assim, alguns estudos indicam, isso saiu em várias revistas de gestão, como a Harvard Business Review, etc. Tem livros até que falam, né, porque executivos inteligentes falham, e muitas vezes não é por uma falta de competência, muitas vezes é por uma mudança num contexto. E a adaptação necessária que essa pessoa tem que ter para esse novo contexto. Né? Haja visto os dinossauros, não é? Então, assim, a questão da adaptação é um ponto muito forte. Né? Mas, de fato, essa pergunta ela tem até um mergulho mais profundo, né? A quem eu estou servindo, porque tem o contexto, mas talvez tenha uma questão mais interna também. Né? Mas essa ideia era mais para a gente brincar um pouco, porque a gente vai falar daqui a 5 e daqui a 15 anos. Né? Ou seja, os estudos que eu trouxe para a gente conversar um pouco, para depois a gente entrar nas competências, são estudos que falam
de prospectivas, ou seja, são estudos de futuro que falam de cenários possíveis para 2020, ou seja, daqui a 5 anos, e para 2030, daqui a 15 anos. Então eu fiz uma brincadeira daqui a 5, 15 anos, mas a gente viajou, entre aspas, quase 150 anos, de 1868 a 2015. Né? Então a ideia seria o quê? A gente fazer uma pergunta que de fato a gente possa responder com mais propriedade. Né? Na visão de vocês, né, quais serão as principais mudanças que acontecerão nesses próximos 5, 15 anos? Seja no campo do trabalho, seja no campo social. São possíveis cenários. Né? E esses cenários, eles estão em constante transformação. Né? Então o estudo de futuro não é a ideia de eu prever o que vai acontecer, mas com base no que eu acredito de caminhos, de possibilidades, eu desenhar possibilidades que têm a tendência de acontecer. Qualquer coisa que está em jutsu, né? Calcular os movimentos, mentalizar projeções, no qual possivelmente eu seria acertativo. E tem muito a ver isso também com o momento que você está vivendo, né? Com o seu corpo atual. Porque uma questão de você mentalizar ou de você ir para o futuro e depois voltar para o presente, né, para fazer, entre aspas, esse exercício de quais são as tendências, quais são os cenários, é muito de você saber como que você está hoje. Quais são os caminhos hoje, né, como está seu corpo hoje, como está seu treinamento hoje, né, indo para esse lado. E no lado de países, de empresas, de sociedades, quais são os caminhos, quais são as questões econômicas, quais são os hábitos que estão surgindo, que estão mudando. Né? Então a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso. Então aqui eu vou apresentar basicamente 4 estudos que falam do futuro. Então os estudos que eu selecionei são 3 estudos, que é o The Future of Work, o Future Work Skills e o Harvard Trends. Eles são focados especificamente em questões do âmbito corporativo. E o Future State, que é um estudo de uma consultoria chamada KPMG, ele foca especificamente na sociedade. Ele também vai em questões de trabalho, mas eu preferi recortar os temas mais específicos vinculados com o aspecto social, para a gente fazer uma análise e depois a gente vincular isso com a competência. Tudo bem? Então o primeiro estudo que eu vou apresentar aqui é o Future State, que é uma perspectiva para 2030. Então, em termos de dados, o que esse estudo da KPMG traz é o seguinte: o PIB oriundo de países em desenvolvimento em 2030 vai representar quase que 60%. Ou seja, a gente começa a ver que os países em desenvolvimento vão ter um peso bastante grande na economia. Uma questão importante e talvez alarmante: a Terra vai ter uma previsão de 8,3 bilhões de habitantes. Assim, pensando no que a gente tem consumido hoje, pensando nos recursos naturais, pensando no modo de vida que a gente tem hoje, pensando nos trabalhos que nós temos hoje, pensando nas relações que nós temos hoje, como será que vai ser ter 8,3 bilhões de pessoas morando nessa nossa casa? 35%, mais do que 1/3 da população do planeta, vai estar na China e na Índia. Já são os 2 países mais populosos do mundo, mas eles vão representar um número bastante grande em termos de população. Uma coisa interessante para a gente começar a analisar: mais de 10% das pessoas terão 65 anos ou mais. Isso representa praticamente o dobro do que nós temos hoje. Como será que essas pessoas estão vivendo? Como que essas pessoas estão se relacionando? Como que essas pessoas estão inseridas na sociedade? E aí, na questão até em termos de saúde, né? Como que elas estão vivendo e como elas estarão vivendo, essas pessoas. E aí vem um ponto... Opa, por favor. Por quê? Você acha que em 2030 a China ainda vai estar em desenvolvimento? Não, lá ele não está afirmando que é a China que vai estar em desenvolvimento, né? Ela vai ser um país desenvolvido. Já é a tendência... E vai estar na mão ainda dos desenvolvidos. Perfeito. Não, mas é exatamente isso. Ele não está afirmando lá que a China... os 57%, ele está falando que é em desenvolvimento. Perfeito, perfeito. Pode ser que ela não esteja mais, pode ser que... Porque algumas projeções falam exatamente isso, né? Que a China, ela vai até, muito provavelmente, passar os Estados Unidos, né? Em termos de... Em termos... Perfeito, é exatamente isso, né? É exatamente isso que ele está falando lá, né? Que é os 57%. Né?
E 60% da população global vai ser composta por classe média. E aproximadamente 80% da classe média mundial viverá em países em desenvolvimento. Ou seja, por que eu recortei esses principais dados? Para a gente analisar, né, o que é também um país em desenvolvimento, né? O que quer dizer isso especificamente? Mas assim, pensando em questões sociais, esses países, ou talvez outros países que a gente não ouve falar ainda hoje, vão ter um peso bastante grande. Não só na economia, mas provavelmente em tendências, provavelmente em questões de inovação, provavelmente em outros aspectos. Tá? Faltou o último ponto ali. Ah, sim, obrigado, é verdade. E aqui é o ponto talvez mais grave. Né? 40% é a perspectiva de déficit global de água estimado para 2030. Ou seja, o que a gente está vivenciando aqui em São Paulo, com essa questão de seca, com essa questão de mudança, com essa questão de possibilidade de racionamento, com essa questão de matriz energética, né? 40%. Né? Então, de novo, né, os nossos hábitos, né, a forma como nós estamos utilizando e vivendo dentro do nosso planeta, né? Essa questão da água é uma questão muito séria, né? Mas muito séria mesmo. Né? Então, esse é um ponto que fica aqui, né, como perspectiva para a gente analisar e ver o que a gente pode fazer hoje. De novo, o futuro a gente não prevê, a gente começa a criar a partir de agora. Né? Como que a gente analisa isso para daqui a 15 anos, que está aí já. Né? Essas perspectivas suas não estão incluindo conflitos. Não, aqui não são minhas, né? Eu só recortei algumas coisas do... Perfeito. E aí tem uma outra possibilidade, né? Que no estudo ele até fala de várias questões dessas, né? Não só esses conflitos em relação... não só em relação à água, como também em relação a questões geopolíticas. Né? Nós temos vários atritos aí em várias regiões, né? E obviamente, né, por exemplo, mudanças de matriz energética pode gerar uma série de questões também em termos de conflito, né? Aspectos religiosos, outros tantos, né? Questões vinculadas com terrorismo, mais outras questões. Né? Então, perfeito. Né? Considerando a base de hoje ou considerando o desenvolvimento tecnológico que haverá daqui para frente? Então, o estudo de futuro, ele considera o presente, mas do presente ele não fica preso apenas no presente. Né? Ele começa a projetar possibilidades, por exemplo, de questões em relação a aspectos climáticos, aspectos tecnológicos, aspectos econômicos. Pode ser que esses aspectos não se configurem, mas são cenários possíveis. Então, geralmente, o estudo de futuro, ele não apresenta um único cenário. Ele apresenta, geralmente, um número ímpar, geralmente 3, 5 cenários, que são possibilidades disso acontecer. Tá? Então, daí tem um cenário vermelho, um cenário azul e um cenário verde. Né? Ou seja, se esses fatores seguirem para esse caminho, esse é o cenário mais possível. Né? Então, eles conectam um pouco, sim, do presente, mas eles não ficam só no presente. Tá? O segundo estudo ele começa a falar mais vinculado com aspectos do trabalho. Né? E principalmente um ponto, esse é um estudo que foi feito no Reino Unido e com um instituto de pesquisa que é o Research in Future Innovation. Um dos pontos que mais foi mencionado pela população é a questão de um aumento de um equilíbrio entre vida e trabalho. Ou seja, as pessoas estão de fato buscando questões que, além de propósito e significado, elas consigam sim ter um trabalho, mas que também consigam ter um apoio do aspecto com a vida pessoal delas, né? Com a família, com amigos e tempo para lazer. Né? Outra questão que foi muito recorrente nesse estudo foram aspectos vinculados especificamente a novos formatos, novas metodologias de aprendizagem. E nesses novos formatos, de uma certa forma, eles trazem ideias que hoje estão começando a ser implementadas em alguns lugares. Por exemplo, são abordagens mais interdisciplinares, ou seja, não existe especificamente uma única visão fechada. Cada vez mais a necessidade de conectar com outros conhecimentos, conectar com outros aprendizados, estudar outras fontes. Isso, para o futuro, segundo o estudo, vai ser fundamental. Um outro ponto bastante importante, estudo autodirigido. Ou seja, as pessoas vão começar a tomar mais consciência daquilo que elas precisam para desenvolver a vida.
seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. É claro que vai ter especificamente algumas instituições, sejam faculdades, as próprias empresas, né, cursos livres, que vão ter direcionamentos, mas o indivíduo vai ter um poder muito maior, principalmente no papel de escolha daquilo que ele quer para a vida dele. Aprendizagem por projetos, então sai um pouco de uma aprendizagem mais tradicional, em termos de só de transmissão de conteúdo, mas de ter uma aprendizagem mais prática. Né? Existe um modelo chamado PBL, Problem Based Learning, aprendizagem baseadas em problemas. Então, um projeto ele pode apresentar um problema, e com base nesse problema, ao invés de eu vir com uma resposta pronta que está num livro, eu vou ter que identificar quais são os caminhos para eu chegar nesse problema. Né? Isso é muito utilizado principalmente atualmente em cursos de medicina. Tem vários cursos de medicina que são focados em problemas. Então o professor ele vem, ele apresenta um problema e ele fala para os alunos: como é que vocês resolveram esse problema? Ele funciona muito mais como um mediador de aprendizagem do que um transmissor de conteúdo que tem todo o conhecimento. Né? Ou seja, o aprendizado é focado nos estudantes, compartilhado entre eles, e eles têm um projeto para trabalhar. E principalmente uma questão chamada bite-sized learning. Talvez, na minha visão, esse seja o grande pulo, o grande salto que a gente vai ter daqui para frente. O bite-sized learning é o seguinte: ao invés de eu ter especificamente um curso, por exemplo, com 20 encontros, com 35 horas, eu tenho um curso com vários momentos, mas ao invés de eu ter uma carga horária tão longa na sequência, eu tenho pequenas pílulas de aprendizado. E dessas pílulas de aprendizado eu vou para a prática. Então eu tenho 2, 3 horas de aprendizado, pode ser no formato de uma palestra, de uma atividade, e depois eu vou praticar aquilo. Depois eu tenho um outro encontro de 2, 3 horas, tenho mais uma pílula de aprendizagem, depois eu volto para praticar aquilo. Ou seja, eu saio muitas vezes de um curso muito longo, com muita teoria, com muita reflexão, que em muitos momentos é importante, mas eu mesclo uma questão mais específica, mais objetiva, claro que dependendo de qual que é o foco do aprendizado, mas também muito vinculado com a prática. Isso lembra muito o modelo que tinha no século XX, na primeira metade, no início da segunda metade, onde você tinha figura do profissional que ia trabalhar, ele chegava totalmente zero de conhecimento, ia sendo ministrado conhecimento aos poucos, mas era trabalhando. Então, de maneira que se dava um campo inicial para ele, falava: você tem que fazer isso, explicava o porquê, ele ia fazendo. Aí, conforme as dificuldades, aí vinha lá o superior dele explicar como isso funcionava, e isso ia sendo aos pouquinhos, né? Parece que dá uma volta a isso, esse aprendizado junto à profissão. Eu diria que volta a isso, mas num outro nível. É como se fosse uma espiral. Você passa por aquilo, mas num outro nível. Porque é muito interessante o que você trouxe. No passado, muitas pessoas não frequentavam necessariamente universidades. Né? Então, muitas vezes, a formadora era as próprias pessoas que trabalhavam ou a própria universidade, ou a própria empresa. Depois disso, as universidades, as faculdades começaram a assumir esse papel de formação profissional. Só que o que a gente vê atualmente, pelo menos na minha experiência, eu percebo muito isso. Muitas empresas falam que as pessoas não chegam preparadas. Né? Elas chegam com uma bagagem, às vezes, muito interessante, mas às vezes não estão preparadas para desenvolver algumas funções. É claro que isso pode variar. Então, assim, a empresa também tem um papel nisso. Né? Então, assim, volta no outro nível, por quê? Porque agora a gente tem uma série de fontes. A gente não precisa só da universidade. Tem vários cursos abertos, a gente tem questões da internet, a gente pode conversar com um amigo nosso. Quantas revistas tem aqui na banca que falam sobre história? Sobre a temática de história. Né? Então, a gente tem muito mais conteúdo hoje. Né? E disso, você, de uma certa forma, descentraliza o controle, entre aspas, da aprendizagem, do ensino. Está muito mais acessível às pessoas podem encontrar isso muito mais em outros lugares. Então eu diria que exatamente. E aí, o que a gente dá um nome hoje chique para o que você está falando é o on the job. É o treinamento, o aprendizado on the job, no trabalho. E é exatamente isso, né? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm um treinamento, ou elas não têm a possibilidade de aplicar aquele treinamento na empresa, ou na vida. Se perde. Né? Ou aquele treinamento ficou muito teórico, ela não entrou em questões práticas de como ela pode aplicar. Se perde. Então, muitas vezes, um treinamento ou uma aprendizagem, se ela não tem uma aplicação, se ela não tem uma incorporação mesmo, né, da pessoa sentir no corpo, aquilo às vezes se esvai. Né?
mais pra frente eu vou falar isso. Às vezes a gente, na minha visão, isso é a minha visão, nós estamos no momento que nosso aprendizado, de uma forma geral, minha visão, está muito no âmbito cognitivo. Muito input cognitivo, a gente tem muito estímulo cognitivo. E, na minha visão, a gente perdeu um pouco o contato da aprendizagem através do corpo. Encontrar o corpo como espaço de aprendizagem. Né? Então, eu vou falar um pouco disso mais na frente. Mas é a minha visão em relação a isso e a minha experiência. Né? A vida é mais ágil que a faculdade? Olha só, hein? É uma boa pergunta essa. O que eu sinto? Se eu falar que sim ou que não, eu posso estar incorrendo em alguns equívocos. Por exemplo, existem iniciativas muito interessantes hoje em termos de universidades, seja no Brasil até fora do Brasil. Nós temos no Brasil uma super referência, que é a escola SESC, no Rio de Janeiro. Uma super referência, vale a pena analisar. Né? Nós temos vários centros fora do Brasil, dentre elas, várias escolas que estão trabalhando com empreendedorismo. Tem uma chamada Chaos Pilot e Team Management, que elas estão trabalhando de uma forma muito interessante a forma do empreendedorismo, muito mais na prática do que na teoria. Mas de uma forma geral, sim, essa é a minha opinião. A universidade tem que correr mais, porque o conhecimento está avançando de uma forma muito mais rápida, né? E quem não conseguir acompanhar esse momento tem um descompasso, muitas vezes. Né? Então, o foco das principais competências, segundo esse estudo, estão centradas em questões como resiliência, adaptabilidade, efetividade, espírito empreendedor e resolução de problemas. Resiliência significa? Então, esse termo ele vem da física. E na física é a capacidade que um objeto tem de sofrer pressão, e quando essa pressão sai, ele volta para o seu estado natural. Então, se eu pegar um elástico, esticar o elástico, e depois eu soltar, o que acontece com o elástico? Ele volta para o estado natural. Agora, se eu esticar muito o elástico, o que acontece? Ele arrebenta. Então, o ser humano não é elástico. Né? O que acontece? Essa questão de resiliência, mais do que suportar a pressão e depois voltar para o estado natural, é eu conseguir me antecipar, eu conseguir me adaptar ao contexto. Então, a gente vai falar um pouco mais disso, que uma das competências do futuro trata não especificamente sobre a questão da resiliência, mas está muito vinculada com isso. Por exemplo, quando a gente está numa ponte ou no estádio de futebol e ele começa a balançar, a gente não precisa ficar preocupado, ainda bem que está balançando. Porque isso é a capacidade de resiliência daquele lugar. Porque se não tiver essa capacidade de resiliência, tem um trânsito, está parado, tem peso, aquilo arrebenta. Então, exatamente. Quando ele tem aquele amortecimento, é a capacidade de resiliência daquele instrumento, daquela estrutura. Exatamente. Essa expressão em inglês, bite-side learning, significa literalmente o quê? Então, aprendizado especificamente na medida. Né? Byte é como se fosse uma pílula. Então, ao invés de você dar um aprendizado com uma duração muito longa, você ministra de uma forma mais frequente e com menos horas. Então, por exemplo, ao invés de você ficar 24 horas fazendo um treinamento, 3 dias na sequência, você faz um treinamento durante 1 mês e 2 vezes por semana você trabalha lá 3 horas com as pessoas. Entendeu? Então você tem encontros mais frequentes, você tem um aprendizado mais específico, mais objetivo e que depois a pessoa vai transferir aquilo para a realidade dela. Tudo bem? O segundo estudo é um estudo que trabalha com competências, né, habilidades aí do futuro. Foi feito pela Universidade de Phoenix junto com o Institute for the Future. Então eles apresentaram 6 drives de mudança e dentro desses direcionadores de mudança eles trouxeram essas 10 competências. Né? Sense making, então a capacidade que a pessoa tem de entender uma situação e aquilo poder fazer sentido para ela. Inteligência social, então a gente está indo para cada vez mais questões de inteligência emocional, inteligência social, que para mim, conversando com uma amiga minha um dia desses, a gente estava falando sobre sustentabilidade. E veio um insight muito bacana da conversa, principalmente que ela trouxe. Ela falou assim, para mim sustentabilidade tem a ver com relação. Sustentabilidade tem a ver com relação. A relação que eu tenho com outro ser humano. A relação que eu tenho com o ambiente. A relação que eu tenho com a água. A relação que eu tenho com as pessoas. A relação que eu tenho comigo mesmo. Né? E eu achei muito interessante. Para mim falei, putz, fez sentido. Né? Porque tem muito a ver com essa questão social. De eu olhar, não só para mim, mas para eu olhar
para todo o meu contexto, para o meu entorno. Né? E aí vem uma série de outras questões, como pensamento adaptativo, competência intercultural, pensando na questão de pessoas vindo para o Brasil de outros lugares, brasileiros vindo para outros países. Né? Pensamento computacional está muito vinculado com a ideia de utilização de novas tecnologias e de processar isso de uma forma mais lógica. Capacidade de lidar com novas mídias, então aprendizado de fato de lidar com novas mídias. Uma ideia muito parecida lá, mas tem algumas diferenças, com interdisciplinaridade, que é a transdisciplinaridade. Uma mentalidade de design, que é eu não tenho uma resposta pronta. Né? O design trabalha muito na questão da necessidade de um problema. Qual que é a problemática? E aí eu vou procurar encontrar respostas para esse problema. Né? Então essa mesa, por si só, ela não é só uma mesa, mas ela está aqui para resolver uma série de, entre aspas, problemas. Um deles, apoiar o computador. O outro, poder apoiar o microfone. Ela está me dando um serviço, ela está me proporcionando alguns aspectos. Né? Então essa ideia de ter uma mentalidade de design é eu poder encontrar problemas e como que eu posso resolvê-los. Tá? Por fim, a habilidade de filtrar informações importantes e colaboração virtual. E um último estudo ainda, falando em termos de tendências futuras, eu peguei desse livro chamado Harvard Trends. Ele trabalha com algumas tendências apresentadas na Universidade de Harvard e ele selecionou alguns campos e eu peguei desses campos o que eu achei interessante para falar ainda de competências, que chama Future Skills, habilidades do futuro. Né? Então ele trouxe algumas, ele fez uma série de análises e ele identificou essas como as mais importantes. Então, autenticidade, alinhamento entre teoria e prática, como que eu posso, de fato, ter a teoria, mas poder aplicar isso. Né? Bom senso, adaptabilidade, compreensão de diferentes culturas, capacidade de autonomia, mas também de autodisciplina, orientação para execução, influência e capacidade de escolha. Então, assim, por que eu apresentei todos esses estudos? Porque eu me pautei nesses estudos, na minha experiência, enquanto professor, enquanto consultor, para poder começar a entrar na questão das 7 competências do futuro, né, que a gente vai começar a falar agora. Antes de tudo, uma questão importante para a gente falar de competência. Né, tem uma historinha aqui, né? Seu currículo não é bom, mas você é alto, então deve ser competente. Está contratado. Deixa eu te mostrar onde você vai trabalhar, qual que é o seu lugar, né? Ele fala, eu sou bom em julgar as pessoas, mas na verdade a pessoa não é alta, coisa nenhuma. Ele estava sentado num balde para parecer mais alto. Qual que é a ideia disso? Existem teorias bem antigas de liderança que tem um nome que chama teoria dos traços. Ou seja, dependendo da questão do tamanho da pessoa, muitas vezes, isso tem um peso para identificar se aquela pessoa pode ou não ser contratada, pode ou não ser um líder. Né? Só que o que acontece? Muitas vezes, esse modelo mental, ele impera. Então, se a pessoa for baixa, ela não vai ser líder nunca. Né? Se a pessoa tiver um jeito assim, então ele não é líder. Então, muitas vezes, a questão de competência, a questão de talento, ela está fechada em paradigmas, em questões que são meio que quadradas. Né? Você quer falar alguma coisa? Sim. Mas pode. Só que cadê o empresário, o líder que tem a habilidade de ler essas competências? A gente tem que você tem um curso de 7 anos de não ter tido, às vezes que você fala legal aprender da on the job, né? Só que não estão essas empresas que vão te dar um espaço para trabalhar essa nova forma de liderar. Perfeito. Perfeito. É exatamente nesse ponto que a gente vai chegar. Ainda estão no modelo antigo de liderança, Sim. tem que ser alto, tem que ser branco, tem que ser de cabelo. Tem um livro bem interessante, que é um livro de comportamento organizacional. E ele mostra o seguinte, ele mostra uma pessoa de bermuda, ele mostra um cara de camiseta e de Rastafari. E fala, qual que é a visão que você tem dessa pessoa? Ele é simplesmente o dono e CEO de uma empresa de tecnologia.
Então, existem algumas empresas que já começam a fazer um movimento, principalmente startups, empresas de tecnologia, que eles já começam a falar, e além de questões que eu nem tratei aqui, mas assim, você não precisa trabalhar das 9 às 6, entrega o que você tem que entregar. Se você vai ficar na sua casa, vai ficar aqui, claro, você vai ter que ter atendimento a algumas questões, alguns aspectos, perfeito. Né? Eu sinto que, como exemplo aqui da universidade para a vida, tem algumas empresas que ainda operam no modelo quase que pós-industrial. Né? E um certo estilo de vida que ainda tem um pouco disso. Né? Das 9 às 6, horário fechado, etc. E a gente está num mundo de muita mudança. Num mundo que a gente pode trabalhar muitas coisas de forma colaborativa. A gente pode criar coisas em termos de trabalho, em termos de projetos, que ainda não existem, mas que o mundo está precisando. Né? Existe muito espaço hoje para fazer coisas, só que ainda existe uma questão enraizada em olhar para o passado e continuar repetindo o que já existe. Tem algumas coisas que beleza, só que será que não tem um espaço para criar um novo? Será que não é o momento de a gente chegar nessa nova questão? Né? Eu sei que não são todos os lugares, eu sei que tem muita questão vinculada com cultura, com países, cultura inclusive organizacional, mas nessa questão de mudanças, tem uma empresa chamada Zappos, que eles estão implementando um modelo de gestão chamado holocracia. E a ideia é quase que essa, não existe mais líderes. Interessante pesquisar, vale a pena. Então, é muito engraçado, ela vende sapatos, mas é interessante conhecer a história dela. Porque a história dela, inclusive se vocês se cadastrarem no site, eu não sei se ainda estão, mas eles davam um livro de graça sobre o modo da cultura organizacional da Zappos. Vocês encontram vários materiais, é Z-A-2-P-O-S, Zappos. Depois eu posso deixar aí. Mas qual que é a ideia? Exatamente isso, a gente ainda fala muito de competência, eu vou trazer duas definições para de fato a gente entrar nas competências do futuro, num formato muito técnico. Um dos primeiros assuntos que surgiu como competência foi de um autor, um psicólogo americano chamado McClellan, que ele focou muito na questão da performance, muito na questão do desempenho. E ele escreveu um artigo chamado Testing for Competence Rather than Intelligence. Ele começou a identificar o seguinte, as pessoas, e lá aquela questão do QI. Né? No passado isso era muito utilizado, e não tanto tempo atrás. Se a pessoa tiver um alto QI, ele vai ser um sucesso na vida. Só que isso muitas vezes não se comprovou como verdade. Porque a gente aí fala, né, das inteligências múltiplas, né? O Howard Gardner fala muito disso. Não é só o QI que interessa, tem outras inteligências. Pessoa que sabe tocar um instrumento, inteligência musical, pessoa que tem habilidade com o corpo, um ator, um jogador, né, um artista. Né? Então tem uma série de outras inteligências que não só o QI. E ele fez uma análise exatamente disso, mencionando competência versus QI. Isso foi em 1973. Depois nós temos dois autores franceses. Essas são as duas escolas mais fortes quando a gente fala de competência. Tem alguns estudos no Brasil, alguns estudos na Inglaterra, mas principalmente Estados Unidos e França. Um autor chamado Zarifian, ele fala o seguinte, que a inteligência ela tem que ser prática, ela tem que gerar mobilização. Eu tenho que mobilizar saberes, eu tenho que mobilizar pessoas, eu tenho que integrar as coisas. Tá? E o Le Bourtef, que é um outro francês, ele fala o seguinte, eu não tenho que olhar só a formação educacional e experiência profissional. Eu tenho que considerar o ser humano. E é nesse ponto que eu queria chegar, que agora a gente vai para a ideia das competências do futuro. Mas antes de entrar na ideia de competências do futuro, tem um ponto bastante importante, que é essa palavra, desenvolvimento. E para mim, a ideia de competência ela tem que estar totalmente vinculada com desenvolvimento. Não só desenvolvimento no âmbito profissional, mas também e talvez principalmente no âmbito pessoal. Então, para mim, para que o desenvolvimento aconteça, tem que haver transformação. A pessoa tem que passar por um processo de transformação. Não precisa ser uma transformação gigante, mas tem que ter um processo de autoconhecimento e de mudança. Então aqui, muitas vezes a gente vê, né, um caminho, né, representado por uma estrada linda e maravilhosa, asfaltada. E na minha visão, o desenvolvimento não é isso. O desenvolvimento é um lugar mais ou menos assim. A gente não sabe o que vai ser lá na frente. Aqui tem um pedaço que é trilha. Daqui a pouco eu vou encontrar água. Depois vai ter curva. Depois eu vou ter que escalar. Isso é desenvolvimento. Não é uma trilha que já está fechada, que já está aberta para a gente caminhar totalmente asfaltada. Né? E aí vem um ponto importante, que é um ponto da transformação. E aí voltando um pouco para a nossa história do início da nossa palestra,
para mim, o samurai é o exemplo de transformação. Para mim, né, fica muito forte para quem viu o filme do Último Samurai, o processo de transformação que ele passou, quando ele foi capturado pelos samurais naquela guerra, e no final que ele estava lutando ao lado deles. Né? Então essa é a ideia que a gente vai procurar trazer para apresentar 7 competências, a imagem do samurai. Porque a minha ideia de apresentar 7 competências, ela vem em 3 conexões. O primeiro é a gente conectar as questões do corpo. Sim, trabalhar o corpo para desenvolver, inclusive, competências cognitivas. Trabalhar a própria mente e trabalhar a alma. Esses são os 3 focos que eu pretendo desenvolver quando eu falo das 7 competências. Integração, corpo, mente e alma. Como? Corpo, aprendizagem e consciência do corpo. Trabalhar a sinestesia. Mente, aprendizagem e consciência da inteligência, cognição. Isso a gente tem um monte de estímulos, na minha opinião. E alma, aprendizagem e consciência do relacionamento. Relacionamento da gente com a gente mesmo e da gente com as outras pessoas, com os outros seres, com o contexto. Né? Então, desse tripé, corpo, mente e alma, e com base nos estudos e na minha experiência empírica, essas são as 7 competências que eu considero do futuro. E aqui vem um ponto para te falar do futuro. Quando eu peguei a imagem do samurai, para mim, o samurai de 1868, ele tinha competências que são totalmente atuais. O yoga, que tem mais de 5.000 anos, ele é um sistema que, desde aquele momento até hoje, e principalmente para o futuro, consciência, né? Respeito, autoconhecimento, para mim, isso é atemporal. Essas competências, eu estou falando do futuro, porque talvez, na minha visão, isso vai ser mais necessário ainda no futuro. Mas não que é só no futuro que a gente vai precisar delas. Né? Então, são essas 7. Autoconhecimento, adaptação, gestão da ansiedade, foco, intuição, aprendizagem e presença. Uma característica importante para a gente falar de competência, isso no âmbito um pouco mais formal, corporativo, ela precisa ser alguma ação ou algum comportamento observável, senão não sei se ele está acontecendo ou não. Então, o que eu procurei fazer? Eu olhei essas 7 competências e eu, talvez de uma forma até pretensiosa, procurei trazer uma definição para elas, para a gente observar como que ela pode ser percebida no dia a dia. Né? Então, a gente vai começar com autoconhecimento. Para mim, a competência do autoconhecimento é a habilidade de reconhecer o próprio funcionamento e ter o comprometimento de aperfeiçoar a si mesmo, tendo como foco o desenvolvimento de potencialidades e pontos a fortalecer. Quando eu consigo identificar isso, eu posso seguir o caminho que for. Né? Foi apresentado aqui que vai ter um curso sobre astrologia, é um ótimo caminho de autoconhecimento. Né? O coaching, como falaram aqui da palestra que teve com a Tatiane, é um ótimo caminho de conhecimento. A terapia, nós temos inúmeras formas. Mas a questão é o seguinte, talvez não importa qual o caminho que eu vou fazer para subir a montanha. Né? Importa eu seguir o caminho para subir a montanha. Né? Então essa é a ideia da definição de autoconhecimento. Adaptação, capacidade de se ajustar a diferentes contextos, situações, necessidades e funções, principalmente nas relações com as pessoas. Né? A gente vai fazer daqui a pouco uma atividade, né? Então daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, a gente vai ver como que a gente pode aplicar isso na prática. Mas por que, principalmente com as pessoas? Porque, na minha opinião, a adaptação, o ponto central, muitas vezes, é não eu comigo mesmo, mas eu com as outras pessoas. Se eu moro sozinho e eu tenho os meus hábitos, eu casei, minha esposa vai morar comigo, ela tem outros hábitos. É com as pessoas a adaptação. Porque no meu espaço, sozinho, eu jogo lá roupa, eu deixo a toalha em cima da cama, eu almoço, depois eu lavo as coisas, ou não, eu faço tudo ao contrário. Mas é na convivência, no dia a dia, é com as pessoas que eu tenho que observar essa questão da minha adaptação. Tá? Gestão da ansiedade. Nós estamos, segundo alguns pesquisadores, vivendo o momento da síndrome do pensamento acelerado. Né? Até por essa questão de estímulos visuais, né? A questão de informação, a questão de muito estímulo. Então, isso muitas vezes gera essa questão da ansiedade. Então, eu procurei trazer uma definição que está vinculada com a ideia de capacidade de observar pensamentos e emoções para perceber e agir quando aparecer eventual
sofrimento pelo que ainda não ocorreu, ou achar que não dará conta. Muitas vezes a ideia da ansiedade é, será que eu vou dar conta daquilo? Só que aquilo nem aconteceu e talvez nem aconteça, mas aquilo já começa a gerar uma série de coisas. E aí vem um ponto interessante que eu falei do primeiro aspecto do tripé. O corpo é o nosso instrumento aqui. E a gente pode, se estivermos conectados com o corpo, observar como isso afeta o corpo. E como a gente pode usar o corpo para fazer a gestão da ansiedade. Falaremos disso daqui a pouco. Foco. Capacidade de prestar plena atenção à tarefa ou atividade que está realizando, evitando distrações. Tranquilo isso? Sim, né? Quantos momentos das 24 horas nós estamos com a mente e o corpo no mesmo lugar? Zero. Isso tem até uma síndrome no âmbito corporativo. O âmbito corporativo muitas vezes gosta de dar nome às coisas, né? E o nome que ele dá, ele chama de presenteísmo. Que é, o corpo está presente, mas a mente está em outro lugar. Né? Então isso gera uma série de coisas, distúrbios emocionais, problemas em relação a problemas de dor na coluna, problema de lesão por esforço repetitivo, porque a pessoa não está com atenção no que ela está fazendo. Né? Então, por exemplo, se eu pedir para vocês olharem para essa sala, identificarem quantos objetos que vocês veem com a cor verde, em 5 segundos, quantas cores vocês veem em verde? 2. E vermelha, quantas cores você viu vermelha? Mas você estava olhando a vermelha? Você estava olhando a vermelha? Então, você não estava. Por quê? A brincadeira é essa, né? Quando eu falei para vocês quantas cores verdes você está olhando, você deixou de ver as outras coisas. Você foi ver quantas cores verdes você vê. Ou seja, você está com plena atenção àquela tarefa. Então, muitas vezes, tem um monte de cor vermelha aqui, mas o foco da sua atenção não estava para o vermelho, estava para o verde. Tá? Isso pode ser bom, quando eu direciono isso para esse aspecto. O problema é que muitas vezes a gente não vê coisas que estão na nossa frente e que seriam importantes. Tá? Então, um outro, que é quase, eu não diria o oposto, mas complementar ao foco, que é a última competência, é a presença. Eu conseguir perceber tudo o que está acontecendo. Tá? Já vamos chegar lá. Intuição, capacidade de criar voluntariamente espaço para reconhecer uma conclusão ou tomar uma decisão com base no conhecimento interior. Quando a gente entra nisso, né, a ciência fala intuição, né, e aí tem várias linhas, né? Mas aconteceu duas coisas muito interessantes. Né? Quando a gente está escrevendo uma palestra ou pensando em algumas coisas, parece que o assunto vem para falar, e aí, você está estudando mesmo isso? Está vendo isso? Semana passada, quarta-feira, teve uma chuva muito grande aqui em São Paulo. E no bairro que eu moro, caiu uma árvore no meu prédio. E essa árvore, ela tampou uma das entradas para a garagem do meu prédio. Né? E tudo bem, algumas pessoas tiveram que parar o carro na rua, a minha entrada era outra. Eu saí durante o dia, eu tive que fazer algumas coisas, eu fui de metrô, e quando eu estava voltando para minha casa, veio um espaço e falou, você tem que ir para outro lugar, você já está aqui no metrô, vai de metrô, porque eu moro perto do metrô, vai de metrô, porque talvez a árvore ainda esteja lá, e você não vai conseguir sair com o seu carro. Daí eu falei, vai embora o pensamento, né? A árvore caiu do outro lado, a árvore não caiu no lado que eu estou estacionado. Né? Eu vou voltar para minha casa, para pegar meu carro, para poder ir para o meu segundo compromisso. Quando eu estou chegando na minha casa, tem o pessoal lá da Defesa Civil, etc., cortando a árvore, só que não só a árvore de onde caiu. Alguns galhos da árvore do lado estava bloqueando onde? Onde estava o meu carro. Né? Ou seja, eu falei, eu estou escrevendo sobre isso, eu estou falando. Né? Ontem aconteceu a mesma coisa, eu estava com material, um curso que eu estou fazendo, e sumiu, mas era uma prancheta com várias anotações, e eu não encontrava em lugar nenhum, procurei em todos os lugares possíveis. Né? Eu falei, deixa eu ver se eu encontro isso através da intuição, né? Já que eu estou falando de intuição, e eu não pensei em nada, eu falei, onde está? E eu fui numa gaveta que eu coloco sapatos. Por incrível que pareça, estava lá. E no momento que eu estava distraído, falando ao telefone, né, sem o foco, eu coloquei lá, eu fui trocar de sapato, eu coloquei lá e fechei. Tá? E o interessante foi isso. Tá? Eu experimentei um espaço e falei, onde está? E eu não pensei, eu fui. E foi muito, até meio que parece maluco isso, mas eu fui direto no armário, eu abri, eu falei, caramba. Você me fez lembrar os 10 códigos de samurai, né? Uhum. Pensar com o estômago. Sim, perfeito. Né? Principalmente no Aikido trabalha muito essa ideia, né, do Hara, do Saikatande. Né?
E o meu sensei, que eu tenho uma admiração muito grande, ele fala isso, ele fala assim, o corpo físico, ele tem uma movimentação e uma limitação. Se você começar a se movimentar na espada, né, ou no corpo, junto com o corpo, não adianta. O movimento começa aqui, é a história do estômago, né? E não é por acaso que, quando eles fazem o suicídio, é aqui, né? Tem uma história muito forte. A faixa, ela está perto do hara, né, do saikatande, né, do chakra que tem aqui, né? Que é um centro de força, de energia, para as artes marciais, de uma série de coisas. Da vontade, do medo, também da segurança, né? Tem uma série de energias que ficam aqui, né? Estou com o estômago embrulhado. É isso, né? É emoção tendo impacto no físico, né? Então, essa questão da intuição é isso, não é necessariamente aqui, né? É num outro âmbito que ela funciona. Tá tudo ligado, né? Inclusive, essa coisa com a glândula pineal, ela quando é descalcificada, a gente consegue ver, por isso que fala do terceiro olho, ver sim os olhos, né? Porque hoje a ciência vê que ela capta eletromagnetismo do Sol e da Lua. Perfeito. Então, os raios solares não podem nem estar passando aqui, mas estão aqui. Se a gente capta isso, a gente é capaz de intuir, né? As glândulas, elas têm um poder muito forte, né? O yoga trabalha muito, não nessa vertente tão da ciência, mas ele conecta muito a ideia das glândulas com as emoções. Por isso que, às vezes, até fazendo um asana, uma postura, que você abre algumas partes do corpo, você está trabalhando glândulas e, consequentemente, emoções, né? Então, é um trabalho que não é indo para um outro lado, mas está também trabalhando na emoção, né? Então, tem muito a ver mesmo. Professor, o suicídio no Japão é chamado de harakiri. É próximo do termo que o senhor estava falando de estômago. O senhor sabe o significado da palavra? Não sei. O hara, eu sei que quer dizer, utiliza-se muito com a ideia de centro, né? Saikatande é o ponto 1, né? Mas assim, você fala assim, ponto 1, onde que é esse ponto? Não é um ponto mesmo, né? Mas é a ideia de onde que você sente essa região, que é um pouco abaixo do umbigo, geralmente, né? A gente chama de ponto do umbigo. Ponto do umbigo, né? Geralmente E deve ser suicídio. porque geralmente é ali que eles põem Exatamente. o suicídio. Exatamente. Voltando só um pouquinho naquele anterior, Claro. da intuição, a capacidade de criar voluntariamente espaço para reconhecer uma conclusão. Então, a ideia de que a conclusão já existe, é a gente que não está dando espaço. Então, a intuição tem muito disso, como o senhor estava falando. É a forma que eu vejo, tudo bem? Sim, sim. Que eu vejo. Inclusive, pesquisando algumas coisas, porque assim, intuição é uma coisa interessante. Pelo menos até onde eu fui, não tem tantas coisas escritas, porque não tem muitas vezes coisas comprovadas. Tem coisas escritas, tem. Falar que não tem é mentira, tem muitas coisas escritas. Então o que acontece? Como é que você prova algumas coisas de intuição? Então, às vezes tem um lado meio... Né? Mas tem uma questão do Einstein, que ele falou uma coisa bem interessante sobre a intuição. Que ele falou assim, a intuição muitas vezes tem a ver com reconhecer com questões passadas. Aspectos que já passaram. Um exemplo, eu estava saindo da minha casa, eu fui para um compromisso e fui a pé. Depois eu estava perto do metrô. Eu sabia que tinha uma árvore lá. Eu não sabia que as pessoas estavam cortando a árvore. Mas a árvore estava lá e estava tombada. Me fez lembrar o ensinamento do sistema Siddhartha e do Kundalini Yoga, dessa questão de trabalhar a mente negativa. Que é justamente isso, o que você aprendeu, o que você guarda no passado. Perfeito. Foi lá que foi feita a atitude. Perfeito, Acho perfeito. que você errou ao voltar para casa. Você errou. Você estava certo. Você sabia que a incompetência da prefeitura não ia arrumar aquilo. Não, mas eu não consegui sair com o meu carro. Daí o que aconteceu? Eu estava tão com pressa que eu olhei aquilo, eu tinha que saber fazer o quê? Eu tive que sair correndo de novo para pegar o metrô. Eu sei, é uma brincadeira. Mais do que certo e errado, foi interessante, porque eu estava ajustando algumas coisas e falei, olha que legal isso, né? Aprendizagem. A aprendizagem aqui é a ideia de saber o que, como e quando aprender. Então vai muito naquela linha do que a gente falou de um estudo autodirigido, né? Ou seja, acessar, filtrar e aplicar conhecimentos quando necessário. Hoje tem uma gama de conhecimentos, né? Onde que eu vou querer colocar de fato a minha intenção? O que é importante para mim nesse momento, né? Será que é fazer um curso lá daquele jeito? Ou será que de repente, num espaço mais aberto, eu vou ter mais possibilidade de aprendizagem, né? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E por fim, a presença, que é a capacidade de integrar corpo e mente nas ações da vida de forma a se envolver totalmente no que realiza no momento presente. Diferente um pouco do foco, o foco, eu tô total, mas ao invés de eu abrir, propositalmente eu fecho. O foco de uma lanterna, o que é?
Quando eu faço com uma lanterna ou com uma luz, eu estou direcionando toda a minha atenção, toda a minha energia para um ponto. Então toda a minha energia está para aquele ponto. Tá? Ou seja, a lanterna, essa luz nesse momento, tem exatamente essa ideia. Foco. Agora, quando eu tenho uma questão mais ampla, essa é a ideia do que eu estou trazendo de presença. Eu perceber tudo o que está acontecendo, não especificamente uma coisa só. Né? Não simplesmente um som, mas tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. Podemos ir para a parte das aplicações? Então vamos experimentar um pouco. São algumas dicas, tudo bem? Tem coisas que são muito mais profundas, mas é só para a gente experimentar um pouco dessas 7 competências. Então, autoconhecimento. Talvez não dê para a gente fazer aqui tudo, né? Por causa que exige algumas coisas tempo, mas eu vou, de repente, depois eu posso disponibilizar isso aqui para vocês, podem deixar em mente, conversa. Autoconhecimento. Primeiro, buscar o seu propósito. Essa é uma dica para começar. Tem várias coisas para a gente buscar autoconhecimento, mas buscar um pouco o seu propósito. Propósito de vida, propósito no trabalho, e eu estou chamando isso de percorrendo o do. Do, no japonês, quer dizer caminho, via. Né? Aikido, Judo, está vinculado com um caminho, com uma via. Aquela ideia que a gente falou da transformação, de percorrer. Né? Então assim, qual que é o seu do nesse momento? Qual que é o seu caminho de propósito nesse momento? Qual é a sua via nesse momento? Uma pergunta que eu quero deixar para você, porque isso, muitos de vocês acreditam, trabalham essa questão do autoconhecimento, mas incorporar mais essa questão do do, qual que é o seu caminho? Né? Trouxe 2 frases para a gente se inspirar aqui. Né? Uma da Bhagavad Gita. Né? É melhor viver o seu destino de forma imperfeita do que viver a imitação da vida de outra pessoa com perfeição. Talvez nós vamos errar, mas siga o seu caminho de autenticidade. E para seguir esse caminho de autenticidade, é a ideia de percorrer o seu do. Não o do de outra pessoa, o seu do. Onde os meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, lá está meu caminho, lá está meu lugar. Frase atribuída a Aristóteles. Então assim, quais são os seus talentos? Quais são suas paixões? Existem necessidades do mundo pedindo para esses talentos e para essas paixões serem aplicados. Livre de formatos, livre de aspectos. Acredite e coloca isso no mundo. Adaptação. Um caminho diferente. Né? Qual que é o caminho que vocês fazem para ir para casa? É sempre o mesmo? Experimenta fazer um caminho diferente. Legal, já faz. Usar o relógio do lado que não está acostumado, acostumada. Né? Eu nem uso o relógio, melhor ainda. Né? Mas uma questão importante, utilizar a mão que não é a natural. Já experimentou fazer isso? Escovar os dentes com a mão que não é a natural? Tudo bem, uma vez, né? Mas assim, e se falar assim, durante uma semana, durante um mês eu vou fazer isso? Porque a tendência, eu não vou fazer aqui uma atividade, que é o seguinte, a gente faz às vezes uma atividade para falar de mudança. Né? Pede para 2 pessoas ficarem de costas e fala assim, muda alguma coisa em você, depois vira de frente e vê o que as pessoas mudaram. Aí, por exemplo, a pessoa que mudou o relógio, a pessoa pode descobrir ou não, e depois de um tempo, legal, descobriu, legal, terminamos a atividade, pessoal, todo mundo senta. A pessoa que colocou o relógio no punho direito e ela usa no esquerdo, ela pega e já troca para o esquerdo. E eu falo, olha como é difícil a mudança, olha como é difícil a adaptação, porque a gente está tão acostumado, é quase que uma vala, que aquilo lá já entra e vai no automático. Para algumas coisas é ótimo, agora, quando a gente não está acostumado, ou não está consciente disso, é complicado. Posso fazer uma atividade aqui com alguém, com algum voluntário? Pode ser? Aquela lá que eu falei que ia falar sobre adaptação. Perfeito. Então assim, ó. E ele é o canalha amor que adapta. Então vamos fazer o seguinte, é uma atividade. A gente vai trabalhar adaptação. Então, qual que é o seu nome? Wilson. Tira a roupa. Wilson. Wilson pediu uma gentileza para você fechar a mão e ficar com o braço esticado. Na minha frente aqui. Aqui na minha frente. Isso. Isso. E vou pedir para você, por favor, fazer um movimento na minha direção e na sua. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo um confronto. Né? E o que acontece? Muitas vezes na nossa vida, muitas vezes no Aikido, esse confronto ele entra no físico, né? Então quem tem mais força ganha. Só que é o seguinte, na adaptação, muitas vezes o que acontece é eu deixar de ver outras possibilidades. Eu só estou vendo um único caminho. O Wilson está aqui, eu quero ir para lá. Mas e se eu fizer isso? E se eu fizer... Força. E se eu fizer isso? E se eu fizer isso? Então,
Quando eu estou nessa direção, eu só estou olhando para um caminho. Só isso seria um foco, mas não um foco legal, porque eu só estou vendo uma direção. Não é Obrigado. presença. Não é adaptação. Por quê? Porque eu só estou olhando uma direção. Não é presença nem adaptação. Perfeito. Né? Viu? Não tem que mudar. Eu estou deixando de olhar outros caminhos, outras possibilidades. Então essa ideia de adaptação muitas vezes é o seguinte: tem um monte de coisa acontecendo no mundo. Né? Sempre tem alguma coisa acontecendo. Será que nós estamos prestando atenção? Né? Sempre tem alguma coisa acontecendo. Então, essa é a sugestão. Experimentar alguma coisa diferente, porque acontece com as pessoas. Né? Quando eu fui para um país que a mão era inglesa, era muito engraçado. Eu ia atravessar, eu tinha que parar para atravessar, porque não é para olhar para esse lado, é para esse. O breque da bicicleta é diferente. Primeira vez que eu fui dirigir um carro, eu já fui na contramão. Então você fica muito mais conectado, porque você tem que sair da zona de conforto, você tem que sair do automático. Né? Esse é um ponto interessante. Quando a gente está numa outra cultura, num outro projeto, a gente está começando alguma coisa nova, os nossos sentidos, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, ela fica integrada. Não porque a gente quer, mas porque é necessário. É super interessante isso. Depois a gente se acostuma com aquilo, a gente perde aquilo. Né? Gestão da ansiedade. Observar e controlar a respiração. Né? Então quem conhece yoga sabe muito bem que a ideia do pranayama, né? Expansão da energia, do prana, que é o ki também do aikido, né? Ki, prana, chi, energia, que muitas vezes vem através da respiração, não só por meio dos alimentos, por meio do sol, uma série de coisas. Né? Mas o que acontece? Uma história bem rápida, que a gente já está chegando na parte final. Para quem quiser praticar e para quem quiser testar, o controle da respiração é simples, um exercício simples. Mas antes de falar o exercício, eu vou comentar uma coisa. Quando nós estamos ansiosos, o que geralmente acontece com o nosso corpo? Contrai. Né? O que mais? A respiração fica acelerada. Né? O abdômen geralmente ele trava também, né? Medo, né? Trava o abdômen, respiração torácica. Começa a transpirar muito às vezes, né? E pode gerar uma série de outras coisas. O que acontece com isso? Esse é um caminho que muitas vezes vem de uma sensação, de uma emoção, de algum órgão do sentido que entrou em contato com alguma coisa. Agora, se a ansiedade, se uma emoção, se um pensamento promove todos esses aspectos no meu corpo, na respiração, e se eu estiver ansioso, com medo, raiva, será que eu não posso usar a respiração para transmutar essa situação? Ou seja, é seguir um caminho quase que o contrário. Se a ansiedade me leva para uma zona que eu vou ficar respirando muito forte, e se nesse momento eu me der conta e falar, opa, eu vou fazer uma respiração mais ampla e mais profunda. Se for necessário, eu vou até dar uma deitada, flexionar um pouco os meus joelhos e sentir meu abdômen, sentir meu corpo, sentir as regiões que estão tensas. 3 minutos que a gente faça isso. Ah, mas eu estou no trabalho, vai para o banheiro. Vai lá no banheiro mesmo. Fecha a porta lá e fica lá um pouco. Esse é o poder da respiração, aquela história de contar até 10 está muito vinculado com isso. Tem um exercício que é o seguinte, o yoga trabalha muito com essa questão de respiração e de controle da respiração é o seguinte, é sair do automático. Porque que bom que eu não preciso pensar para respirar, porque vai que eu esqueço e tivesse que ser assim, o que ia acontecer? E se tivesse que pensar para o meu coração bater, para os meus pulmões funcionarem? Só que é o seguinte, aí vem uma questão muito interessante do yoga. O controle é assim, eu vou ampliar algumas possibilidades da minha respiração. Ou seja, eu vou mudar o tempo dela. Eu vou respirar, eu vou inspirar e expirar em tantos segundos. Eu vou reter o ar. Eu vou respirar por uma narina e soltar pela outra. E aí eu começo a perceber que, quando eu faço isso, tem uma narina que às vezes está mais aberta do que outra. Eu percebo que eu tenho mais facilidade na inspiração do que na expiração. Amanhã vai ser diferente de hoje. Então, exercício de respiração, quem tiver mais interesse, eu posso falar mais alguns, que pode trabalhar nessa questão de gestão da ansiedade. Mas o ponto central é esse. Né? Existe até um autor que ele fala isso. A gente podia pensar que a gente vem com estoque de tantas respirações na nossa vida. Se a gente respira muito rápido, a gente está queimando esse estoque. Por isso que quem é mais calmo, quem é mais tranquilo, quem lida melhor com a ansiedade, a tendência é viver mais.
né? Porque você não compromete, não acomete outros órgãos, inclusive. Né? Às vezes a adrenalina é bom, só que a adrenalina em excesso, como tudo, faz mal. Né? É o chamado relógio biológico. Se você queima muito sua energia vital, envelhece mais depressa e tende a morrer também. Que nem o corpo, né? O corpo também ele funciona nesse momento muito como uma máquina. Né? Se você não cuida do seu corpo, né? Eu estava falando com um fisioterapeuta, e ele falou exatamente isso. Ele falou assim, se você é um atleta que não é profissional, e se você correr 2 vezes por semana, você pode ter problema, se você não corre direito, daqui a 15, 20 anos. Um atleta profissional que corre todo dia, se ele não correr certo, em 2 anos ele vai estar machucado. Mas o que acontece? O nosso corpo, se a gente não cuidar, seja o corpo físico ou questões internas, tem um prazo de validade, né? Foco. Né? Esse aqui é um mapa mental que depois eu posso até passar para vocês, que ele trabalha como manter o foco em uma área de distrações. Então tem lá, né? Tire um tempo para refletir e revisar. Então parar para revisar um pouco. Gerenciando e-mails. Tenha um horário que você não veja e-mails. Ou defina, eu vou ver e-mail de manhã, de tarde, de noite. Se você colocar no Outlook, faz o seguinte, não coloca recebimento automático. Se você achar que isso não é importante. Quando você quiser, você aperta enviar e receber. Né? Crie rituais e hábitos. Então, de manhã, de noite, encontre um tempo para meditar, para não fazer nada. Né? Inclusive, no Brasil existe um clube de nadismo. Vocês sabiam? Não é nudismo, é nadismo. Que é cultivar o ócio. Procurem isso. Tem algumas pessoas que falam, fazer nada, meu Deus, isso aí já me dá ansiedade não fazer nada. Né? Eu já fico nervoso. Né? Então é um ponto importante de perceber, né, o que eu estou focando. E nessa era que eu chamo do hiperlink, isso é difícil. Né? O que é a era do hiperlink? Está no e-mail ou no computador, que lendo alguma coisa. Olha que legal esse filme, daí você te leva para um texto, daí você começa a ler o texto. Olha que legal essa reportagem, vai para um site, olha esse curso, quando você viu, você já está 5 páginas na frente. Né? Intuição. Como que a gente pode aplicar a intuição na nossa vida? Que oração? E sabe qual que é o segredo? Experimentem se vocês quiserem. Eu faço isso e comecei com uma tia minha me indicando isso. Antes de eu olhar que oração, você imagina que oração. Faça isso por uma semana e veja o que acontece na sexta-feira que vem. Antes de olhar direto, a gente começa a criar uma sensação maior do tempo. A gente começa a criar uma sensação maior de outras coisas. E esse que oração, ele se expande para a hora e vai para uma situação de outras esferas. E o meu horário é mais sempre correto, porque eu não estou correndo junto com ele. Perfeito. Eu tenho que chegar aqui 8 horas. Eu saio de casa na hora que eu vejo a hora. Eu sei que vou chegar 8 horas. Eu vou ficar. E aqui a gente podia entrar num ponto que também é um tema para uma outra palestra, que é o relacionamento do tempo na sociedade moderna. Né? Que é uma outra palestra. Tem gente que não coloca despertador e acorda às 6:30 da manhã. Sem despertador. Tem gente que consegue. É treinável. É treinável. Na minha visão, tá bom? Na minha visão. A aprendizagem. Aqui eu faço de novo um convite para vocês. Construam um mapa. E esse mapa está vinculado com um tema que chama Lifelong Learning. Aprendizado para o resto da vida, para o longo da vida. Não interessa a idade que você tenha. A ideia é que nesse mundo que a gente vive, até o último dia, e aí falando um pouco da respiração, é a primeira coisa que a gente faz quando a gente está nesse mundo, e a última coisa que a gente faz quando a gente vai embora desse mundo. O Lifelong Learning eu diria que é a mesma coisa. A gente aprende desde criancinha, ou seja, por questões intuitivas, ou pela mãe, ou pela escola, ou por amigos, e a gente vai continuar aprendendo. Mas aí a ideia é o seguinte, que não seja um aprendizado solto, que você defina objetivos de aprendizagem individuais. E não é pirar muito, é assim, qual que é o objetivo de aprendizagem que você tem para a próxima semana? De repente alguém falou do hiperlink, ao invés de 5 páginas para frente, eu vou em 3 só. Experimenta isso para ver como é que é, mas defina esse objetivo de aprendizagem. Tenha clareza disso, contrate essa meta com você. E presença. Como que a gente pode aplicar a presença no dia a dia? Atenção na ação. Você vai lavar a louça? Atenção na ação. Você vai ter uma conversa? Ouça enquanto não estiver falando. E fale enquanto não estiver ouvindo. Atenção na ação é a ideia de atenção plena na que a gente faz, né? Muito vinculado com a ideia de mindfulness.
E aí, como que a gente pode fazer isso, né? Porque a nossa mente, ela tende a ir para o passado e para o futuro. A nossa mente fala, putz, daqui a pouco está acabando a palestra, amanhã é final de semana, eu vou fazer uma viagem legal, vou lá para a montanha, vou lá para a praia. Nossa, ontem foi muito legal, aconteceu uma coisa na minha vida, mas e o hoje? E o aqui e o agora? E o presente, onde tudo acontece? Onde a gente constrói, onde a gente cria o nosso futuro. Então, meu convite é o seguinte, se a gente conseguir experimentar esse estado por um tempo, ótimo. Porque como na minha visão também, eu concordo muito com um professor que eu tive muitas aulas, ele falava, yoga é um estado. A gente entra e sai. A questão não é quantas vezes você entra e quantas vezes você sai. A questão é você voltar para o estado. Né? A gente vai sair. A questão não é quantas vezes a gente sai e quantas vezes a gente entra. A questão é voltar para esse estado. Né? Porque muitas vezes a gente fala, putz, eu tive que na meditação voltar 10 vezes em 1 minuto. Que bom. O problema é quando você sai e não volta mais. Né? E sair quer dizer ficar pensando em outras coisas, não ter o foco no presente, no aqui e no agora. Né? Como lição de casa, como indicação, para quem quiser, para quem achar que faz sentido, eu deixo o que a gente chama dos 3 Cs, que são os próximos passos. De tudo que a gente falou, das 7 competências, de repente, né, tem uma história do yoga, acho que a gente não tem muito tempo para contar, mas ele falou o seguinte, não pega as 10 de uma vez, né? Não pega os 7, escolhe um. Mas nesse vai fundo nele. E assim, desse ponto que você escolheu, seja o foco, por exemplo, o que você precisa começar a fazer que você ainda não faz para trabalhar mais o foco? O que você precisa continuar, que você já faz, que vai potencializar o foco? Né? E o que você precisa parar, o que você precisa deixar de fazer para trabalhar o foco? Né? Então, muitas vezes, no nosso desenvolvimento, às vezes a gente só pensa que a gente tem que parar. Mas a gente tem que continuar coisas e começar outras. Né? Então, basicamente, o que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse tema era isso. Eu agradeço pela presença, pelo convite, e a gente tem um momento para a gente bater um papo, para perguntas, para colocações. Flow One, o que é? Flow One. Flow, o que é? É o nome da empresa, da minha empresa. Tem significado? Tem a ver, ele tem a ver com fluxo, com flow, né? Com estado de flow, estado de fluxo, aquele estado que você entra tão forte naquilo que você está fazendo que você está na atenção plena. Né? Isso está muito vinculado com atletas. Né? Um atleta, quando ele está totalmente concentrado, é como se ele não visse o que está acontecendo ao redor, ele está tão inteiro naquela ação que ele tem uma excelência naquilo que ele faz. Mas o flow também pode ser, tem um psicólogo que trabalha muito com essa ideia, que é o Mihaly. Ele trabalha muito com essa questão do fluxo, com a teoria do flow, que ele criou uma teoria do flow, que ele fala, crianças entram em estado de flow. Nós entramos em estado de flow. E o estado de flow é quando você não se dá conta do tempo, já passou. Por favor. Você fez a primeira colocação em relação aos samurais, veio na mente o filme do Black Hawk, que George Washington preparou uma pessoa que ficou congelada. É exatamente. Sim. Não sei se você chegou a ver. Sim. Foi um pouco dessa ideia que eu procurei trazer. Né? E principalmente a ideia do samurai, né, para fortalecer de novo. Né? Porque para mim a inspiração daquele modelo, mente, corpo e alma, que já existe, mas procurando trabalhar a aprendizagem naquele ponto, é exatamente porque para mim o samurai é um exemplo daquilo. Ele era totalmente mestre nas armas e no corpo, eles praticavam meditação, e eles tinham um código de filosofia, eles liam muito, eles eram cultos. Né? Um samurai não é só um cara guerreiro. Guerreiro por guerreiro não é samurai. O samurai ele é um cara culto. Né? Então eu me inspirei muito no samurai por causa disso. Tanto é que a conexão dessas 7 competências, a ideia é treinamento samurai, né? Como que a gente pode desenvolver essas 7 competências. Posso terminar? Por favor. Todo mundo é o coaching. A colocação do diário, do dicionário inglês, pode-se seguir uma linha e dizer que é aos pés do mestre. A colocação. Se relaciona praticamente os dois pontos aos pés do mestre. E uma que é legal. Nós somos herdeiros do nosso próprio destino. Perfeito. Muito obrigado. Eu
Entendi primeiro. Nós demos aqui no ano passado, durante uns 6 meses, o curso dos Yoga Sutras do Patanjali. Sim, sim. A tua palestra são os passos do Patanjali. Sim. Tem muito a ver com Patanjali, né? Quando a gente fala lá conversando de Yama e Niyama. Tirar os hábitos e colocar hábitos novos. Perfeito. Depois a gente fala em asana, postura. Perfeito. Depois a gente fala em pranayama. Exato. Depois nós falamos em pratyahara. Pratyahara, dharana, depois dharana. dhyana é e samadhi. Foco na mente. Isso, exatamente. Depois dhyana, e samadhi. É realmente quando você foca totalmente a tua atenção no mundo do pensamento. O último é samadhi. Samadhi, que é a iluminação, você exatamente. Tem uma recordação em linhas gerais aqui do nosso curso aqui. É isso daí, é isso daí. E é muito nessa linha mesmo, Osmir, porque, pelo menos que eu procurei trazer, a minha ideia de desenvolvimento de competência, óbvio que tem que ter uma aplicabilidade prática da vida, que a vida é prática. Só que não só isso. É a ideia de a gente buscar, por que não, um samadhi por meio, não só dessas, mas por meio do autodesenvolvimento, que pode ser significado por aí, né? Eu ensino isso, que vendo na sociedade, trabalhando, sendo pai de família, você obter a realização espiritual. Isso é uma meta até de vida. Resumidamente, eu acho que eu quis dizer isso, que os líderes serão leais. E tem uma questão interessante, né? Quando a gente começa a ler os Yoga Sutras de Patanjali, o primeiro é Atha Yoga Anushasanam. O yoga começa agora. O que quer dizer isso? Não é que yoga começa agora porque agora é 9h30 e a gente começa a nossa aula. O yoga começa agora. Ele foi embora, volta, ele começa de novo. É aquela ideia, não interessa quantas vezes sai. O importante é lembrar de começar de novo. E yoga, né? Esse estado de união, esse estado de conexão. Com a gente mesmo, com as pessoas, com o que a gente faz, né? Vocês falaram do samurai. Eu sou uma gente completamente do samurai. Para mim eram pessoas muito inteligentes, muito preparadas. Serviam um senhor, que no Japão existiam vários senhores. Feudos, sim. Mas para mim era apenas um cortador de cabeças. Um simples. Eles dominavam aqueles camponeses a mando do senhor. Quando chegou a pólvora e as armas com os ingleses, acabou a igualdade, acabou aquela desigualdade. As pessoas começaram a ficar igual. Por isso que o samurai sumiu. Sim, sim, sim. Para mim era mais para esse lado. Legal. Certo. Eu vou baixar o nível um pouco mais ainda. Eu vou ser mais capoeira de alto nível. Conta-se uma história de uma vila no Japão, onde ladrões invadiram a vila e ficaram dominando aqui. Aí eles pediram para o imperador mandar tirar os ladrões. Aí o imperador mandou lá 10 samurais. Os 10 samurais matou os ladrões, quem não matou fugiu, e eles ficaram na cidade para proteger. Ocorre que, por inércia, eles tentaram impor aos cidadãos a sua moral. E os cidadãos se sentiram constrangidos. Aí pediram ao imperador, tira os samurais e manda embora os ladrões. Esse vídeo aqui fala exatamente disso, mais ou menos isso. Aí, se você pega essa mesma situação, traz para o mundo moderno, capitalista de hoje, você tem um taylorismo, né? 1, 2, 3, e não 1, 3, 5, e você tem um Fordismo, que é a linha de montagem. Perfeito. O que eu costumo dizer é o seguinte, embora o capitalismo precise da alta produtividade, portanto escraviza e robotiza as pessoas, o ser humano ele não quer ser competente e infeliz, ele quer ser feliz. Competência para ele, não. É isso que como eu vejo essa questão. E quando você fez uma pergunta, eu vi o que você acha do futuro daqui a 5, 10 anos, isso eu sou analógico, eu sou da manivela. O que eu estou vendo hoje é o individualismo exacerbado das pessoas na frente da porra do computadorzinho e uma desagregação social. As pessoas se juntam, fazem um movimento qualquer, sei lá, terminou o movimento, cada um vai beber, não tem sequência, não tem nada. Quer dizer, eu estou meio perdido dessas duas questões. Interessante essa colocação, porque há mais ou menos umas 3 semanas, 4 semanas, eu fui numa palestra
E o palestrante falou uma coisa muito interessante sobre esse segundo ponto que você mencionou, que é assim, né, ele fala assim, falando para as pessoas que estavam lá, vocês já contaram quanto tempo vocês conversam na casa de vocês? Vê se você consegue conversar 15 minutos por dia com a sua esposa. Ou com seus filhos, né? Você fala, 15 minutos é fácil. Você fala, caramba, vamos falar sobre o quê? O que tem para falar? As pessoas estão no celular, tem um monte de coisa. Então, assim, é um mundo que tem distrações, né? De fato. E é fundamental, na minha visão, resgatar isso, né? As relações. Porque, de novo, na minha visão, isso tem muito a ver com sustentabilidade. Né? E isso começa dentro de onde nós estamos, né? Principalmente nos âmbitos mais próximos. Né? De fato, é um ponto, na minha visão, super relevante para a gente olhar para isso. Eu queria pegar um ganchinho dela aqui e dele. Porque eu tenho uma coisa para visionar. Posso te ver longe, mas baseado no que você falou também, do agora. Então, trabalhando em cima dos problemas, eu percebo que é muito isso das relações humanas. E eu estou começando a ver de forma diferente. Eu trabalhava muito com o lado esotérico, né, muito hétero, agora eu estou aterrando mais. Aí eu vejo o seguinte, a questão que ela teve, a questão que ele tem, a gente trabalhar em cima dos problemas, pegar as dificuldades e saná-las. Esses três pilares eu também trabalho muito com eles, trabalhar corpo, mente e alma. Quando você melhora, quando você adquire uma homeostase do ser, do equilíbrio, seja ele glandular, a nível de sangue, de respostas cognitivas, as ações desse indivíduo vão ser outras. Então ele vai ver o futuro. Inclusive eu estou tentando aqui lembrar um dos códigos de samurai, se você faz ele, ser capaz de ver o futuro, né, e com uma atitude sábia vocês sabem resolver os problemas. Então eu estou vendo muito isso, os novos líderes, os novos empresários. Eu me vejo como um empresário em formação, né, e trabalhar com os problemas. Legal. Então é questão de meio ambiente, basicamente. Quando a gente trabalha o nosso corpo, nosso corpo como primeira casa, na sequência, as nossas casas melhorarão, os nossos espaços físicos irão melhorar. Quando a gente melhorar a relação com o nosso corpo. Só que isso é dentro e fora, simultaneamente. Então, o reflorestamento interno da microbiota é uma questão também para melhorar os recursos cognitivos, a percepção, para trabalhar a alimentação. Sim. Então, a questão da alimentação, das coisas que entram, que saem, é muito importante. Eu estou começando a ver tudo integrado. Só que aí me vem uma questão que eu quero te pedir uma ajuda. Se puder, que é o seguinte, eu sou praticante de Ayurveda. Eu comecei a ver que esse lado empresarial, a Ayurveda pode estar somando, que é desenvolver o potencial de cada um. Quando tu falou aquela questão do baixo, né? Então, às vezes, aquela pessoa que tem aquela atividade, que trampa com aquilo, às vezes, se ela trampa com outra coisa, ela rende melhor. Sim. Então, o que eu te peço é como a gente pode desenvolver a potencialidade dos indivíduos de forma que os espaços, as egrégoras, os grupos tenham uma melhor atuação. Porque eu estou começando a entrar nesse lado empresarial, eu estou lidando agora com questões de yoga, ao mesmo tempo de reflorestamento, também de educação alimentar, e também um lado artístico. Eu quero integrar tudo isso. A minha meta é integrar todas as atividades, mas de forma que eu tenha um planejamento social. Legal. Eu quero entender essa coisa de design social. Bacana. Como entender a dificuldade daquela pessoa, ao mesmo tempo estimular a lapidação dela para ela vir para esse time e trazer tudo que ela pode trazer. Ter essa capacidade. Bacana. Essa é a minha questão atualmente. Legal. Não sei se eu entendi muito o que você trouxe. Vamos ver, eu vou falar aqui, daí depois... Da ajuda. Eu quero entender como desenvolver a potencialidade de cada um a partir do biotipo. Perfeito. Porque na Ayurveda a gente lida com os biotipos, né? Vata, Pitta, Kapha, né? Kapha. Então, assim, aí é uma sugestão, né? Tipo, até depois conversar mais sobre isso. O que eu acho importante, na minha visão, é você pegar essa questão dos biotipos e ver onde e como ele pode ser aplicado. Porque eu conheço, e é muito bacana você olhar para alguém e saber mais ou menos algumas coisas, né? De alimentação, de temperamento, de dieta, inclusive, que nem você falou, de trabalho, né? E principalmente conectar isso com outras formas de autoconhecimento, sejam várias que a gente falou, ou até organizacionais, né? Então, eu veria um caminho de você fazer uma ponte, que nem você falou que você está integrando um monte de coisa. Então, vê se você já integrou e vê o que de repente pode ser aplicado, seja no empreendedorismo social,
seja até dentro de organizações, que elas estão se abrindo mais, não todas, mas muitas já estão se abrindo mais para esses caminhos, né? A gente podia até conversar mais, bater um papo, mas eu começaria assim, primeiro ver o que você já tem, você já sabe, mas ver mesmo como que você tem, como que ele pode ajudar. E depois, aí seria o próximo passo, de como que ele pode ser conectado, ter a ponte com alguma outra coisa, seja no empreendedorismo social ou seja dentro das organizações. Isso é muito importante. Eu estive mesmo lendo o livro do Wagner, presidente, que fala muito da geometria sagrada, que é outro ponto que eu quero trabalhar muito, que eu obviamente com essa questão da geometria, e que isso atrapalha o nosso desenvolvimento. Atualmente eu estou com a meta de criar um espaço, né, para focar aulas de yoga e outras atividades, mas para desenvolver essa coisa da matéria mesmo, de espiritualizar a matéria. Essa seria a minha definição, né, a fim de ser um empresário exemplar no sentido de trazer a questão da humanidade. Eu acho muito bacana, porque assim, para mim, o yoga e o aikido, dentro de um estúdio, dentro do dojo, que nem diz meu professor, né, meu sensei, é o mais fácil que tem. O lance é aplicar aikido e o yoga na vida, né? Na vida. De uma forma geral, né? Eu estou com um problema. A última pergunta e nós vamos agora fecha. A hora para a última pergunta e vamos encerrar. Eu achei muito legal que você conseguiu devolver a pessoa natural ao ambiente de trabalho, que é o que ele está sendo. Como conciliar? Só que, ao mesmo tempo, uma coisa para pensar é que essas tendências vão dar com o pressuposto de que o ser humano vai querer percorrer esse caminho. Ele tem que ser aparista. Sem dúvida.